E quem são esses pequenos organismos com que devemos nos preocupar? No nosso cotidiano, seja em telejornais, livros, revistas e até em filmes e séries, nos deparamos com exemplos de algumas doenças ou patologias causadas pelos famosos micro-organismos. A própria pandemia que estamos vivendo nos leva a ouvir direto o termo novo coronavírus. Muito se vê também sobre salmonelose, micoses, doença de Chagas, dentre outras. Cada uma delas são causadas por vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Vamos ver mais a fundo as características de alguns deles? Os vírus são seres microscópicos, visíveis apenas em grandes aumentos e alta resolução. Uma característica que os distinguem dos seres vivos é que são acelulares, portanto não são formados pelo compartimento membranoso que constitui os seres vivos, as células. Assim, apresentam na maioria das vezes um envoltório externo chamado de capsídeo, e dentro deste o seu material genético, que pode ser de DNA ou RNA, os ácidos nucleicos responsáveis por carregar as informações genéticas do indivíduo. Além disso, alguns deles podem apresentar um envelope, ou seja, uma estrutura externa que facilita a sua sobrevivência e reprodução. O coronavírus é um exemplo de vírus envelopado. E como eles se reproduzem? Conforme já dito anteriormente, os vírus são classificados como parasitos intracelulares obrigatórios, ou seja, necessitam de uma célula para se reproduzir. Assim, fora da célula não são capazes de desenvolver nenhuma atividade metabólica. Entretanto, quando entram em contato com ela, assumem as suas atividades e levam as células a trabalharem para a produção de novos vírus. Entretanto, para que isso aconteça, os vírus devem ter contato com células específicas em que eles apresentam a capacidade de infectar. O vírus influenza, por exemplo, e o coronavírus causador da Covid-19 invadem células respiratórias, enquanto que o vírus da AIDS, por exemplo, ataca as células do sistema imunológico, sobretudo os linfócitos T. Isso acontece porque os vírus apresentam em sua composição proteínas ligantes que se ligam a receptores específicos da célula hospedeira. As células infectadas, na maioria das vezes, são levadas à morte. Entretanto, em alguns casos, passam a se dividir descontroladamente e formar tumores, como é o caso, por exemplo, do vírus do HPV. Portanto, como eles são transmitidos? Muitos vírus apresentam a capacidade de suportar muito tempo fora dos hospedeiros, até conseguir o contato com outras células. Isso acontece por meio de contato físico, gotículas aéreas, sangue e secreções, dentre outros. Determinados vírus apresentam também a capacidade de viver em reservatórios como água e alimentos contaminados, que são os vírus causadores de gastroenterites, poliomielite e hepatites A e E. Outros ainda precisam de vetores, o que é o caso do vírus causador da dengue, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. É importante ressaltar que a melhor solução para as doenças virais é a vacinação. O controle de vetores, como no caso da dengue, zika e chikungunya, e utilizando métodos contraceptivos, como no caso da AIDS. A vacina é preparada com fragmentos dos vírus mortos ou atenuados, de modo que quem as toma não desenvolve a doença. Assim, o nosso organismo, ao ter contato com a vacina, desenvolve anticorpos e os armazenam na memória. Por isso, quando a pessoa tem contato com o vírus, rapidamente os anticorpos são ativados e a doença não se desenvolve. Por que tomei a vacina da gripe e fiquei doente? Ainda não é possível produzir uma vacina que desencadeie uma imunidade prolongada para a população como um todo. Assim, as amostras circulantes são coletadas a cada ano e são analisadas em laboratório. Aquelas mais comuns no ano anterior
são utilizadas para a produção de vacinas no ano seguinte. De maneira geral, as vacinas contra o vírus influenza, causador da gripe, são multivalentes, protegendo contra as 3 linhagens mais circulantes. Portanto, as vacinas são comprovadamente eficientes no combate à gripe. Todavia, novas linhagens, as quais o organismo não teve contato e, portanto, não desenvolveu anticorpos, podem surgir. Vamos falar um pouco agora sobre as bactérias. As bactérias são organismos unicelulares procariotos, ou seja, são constituídos de uma única célula com núcleo ausente. Seu material genético fica disposto na região central do citoplasma, chamada de nucleóide. Além do mais, elas podem apresentar DNA circulares e menores, denominados plasmídeos. Revestindo sua estrutura está a parede celular, constituída em sua maioria por peptídeo glicano e que confere às bactérias uma resistência maior. Além disso, algumas delas ainda apresentam um flagelo para a locomoção. Como elas se alimentam e se reproduzem? Por serem encontradas em lugares variados, as bactérias apresentam algumas formas diferentes de nutrição. Algumas delas são autotróficas, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento a partir do gás carbônico. Quando utilizam a luz como fonte para essa produção, elas realizam a fotossíntese, ao passo que aquelas que vivem em ambiente em que a luz é ausente se utilizam do produto de reações químicas inorgânicas que acontecem, o que é chamado de quimiossíntese. Por outro lado, aquelas que são heterotróficas podem se alimentar de matéria orgânica, tecidos de seres vivos, bactérias, parasitos, em alguns casos contribuindo para a manutenção do solo e dos nossos sistemas fisiológicos, e em alguns outros desenvolvendo doenças como a sífilis e a salmonelose. Em relação à reprodução, neste caso, as bactérias não são parasitos obrigatórios. Assim, se reproduzem por meio de divisão binária. O seu material genético é duplicado e em seguida elas se dividem. Conforme foi citado, algumas bactérias, as quais temos contato no nosso cotidiano, podem causar doenças, dentre elas a tuberculose, pneumonia, tétano, coqueluche, dentre outras infecções. Para o tratamento é necessário o uso de antibióticos, que agem no metabolismo das bactérias, muitas vezes inibindo a síntese de proteínas e impedindo a sua reprodução e desenvolvimento. Todavia, o uso deste medicamento deve ser feito apenas com prescrição médica, uma vez que o uso desregrado extermina bactérias que são importantes nas nossas atividades fisiológicas, além de colaborar com a reprodução das superbactérias, aquelas que são resistentes a vários medicamentos e podem trazer sérias consequências para nós. Algumas dessas doenças são prevenidas também com vacinas. A vacina contra o tétano, por exemplo, estimula nosso sistema imunológico por em média 10 anos. Além disso, o cuidado com a alimentação, a terra e o ambiente também são essenciais. Fungos são organismos multicelulares eucarióticos, ou seja, que apresentam um envoltório nuclear, e são também heterotróficos. De maneira geral, são organizados por filamentos longos e ramificados chamados de hifas, que se unem e formam o que é conhecido por micélio. Alguns apresentam uma organização do micélio que forma o que é chamado de corpo de frutificação. Podem crescer constantemente, enquanto houver alimento disponível e condições favoráveis. De maneira geral, esses micro-organismos vivem no solo, na água, no corpo de outros seres vivos e em matéria orgânica. Alguns deles podem inclusive ser utilizados na alimentação. Como eles se reproduzem? A reprodução desses organismos acontece por meio de esporos. Esses podem ser produzidos de modo assexuado ou através da fusão de núcleos celulares e formação de zigoto.
Esse esporo, em condições favoráveis, se desenvolvem e formam as hifas. Durante o desenvolvimento dessas hifas, enzimas digestivas são liberadas no substrato e assim os fungos se alimentam dessa matéria orgânica e vão se desenvolvendo. Voltando ao exemplo do pão embolorado, é possível compreender o porquê demoramos um pouco para ver a proliferação do mofo no alimento. O mesmo acontece quando desenvolvemos micoses. Por isso, é extremamente importante proteger os alimentos fora da umidade e ter uma boa higiene pessoal, evitando a proliferação desses micro-organismos. Esses são alguns exemplos de micro-organismos presentes no nosso cotidiano e as suas estruturas. Vendo o primeiro vídeo, é possível associar os exemplos apresentados com o que vimos aqui?